Vamos aqui continuar, né, falando sobre os versículos, os famosos versículos isolados, né, que esses líderes religiosos usam para tentar nos provar que o nosso Criador habita, né, e sendo que não é verdade isso. Aqui Mateus capítulo 21, pessoal, o versículo 12, eles usam muito esse versículo para dizer, né, assim, tendo o nosso Messias entrado no templo, tá? Quando aqui fala, pessoal, que tendo o Messias entrado no templo, aqui está falando de Jerusalém. Como todos vocês sabem, e muitas pessoas não sabem, mas por favor pesquisem aqui no YouTube mesmo, vídeos falando sobre a Bíblia, essa que nós temos aqui, que elas foram adulteradas. Os católicos romanos puseram nomes, tiraram os nomes verdadeiros dos profetas, até do nosso Criador e do nosso Salvador. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre os nomes, tá? Eles puseram um monte de coisa, tiraram um monte de coisa, sabe, pessoal? Então, quando vocês forem ler, peça sabedoria ao Pai, leiam com calma, para não entender nada errado. E aqui, quando eles falam assim, tendo nosso Messias entrado no templo, aqui quer dizer, tendo nosso Messias entrado em Jerusalém. Pessoal, leiam a partir do versículo 1, tá bom? E vocês vão entender o que esse versículo 12 quer dizer. Eu não vou ler aqui para não aqui porque o tempo, né, da gravação é muito pequeno, né? Muito pouco tempo eu gravo pelo celular. Então, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer e o que esse versículo aqui está querendo dizer, pessoal, leiam a partir do versículo 1, tá bom? Aqui fala que o nosso Messias entrou em Jerusalém, tá? Expulsou todos que ali vendiam e compravam, ou seja, eu vou aqui resumir, tá? Vou aqui resumir para vocês o contexto, para vocês entenderem. Pessoal, aqui o título já diz a entrada triunfal do nosso Messias em Jerusalém, ou seja, o nosso Messias estava se preparando para entrar em Jerusalém, para entrar na cidade de Jerusalém. Ele se preparou. Quando ele foi com os discípulos lá, o nosso Messias ele foi montado em um jumento, tá bom? Aquele povo todo recebeu ele, né, para dar as boas-vindas. Recebeu ele, né, para dar as boas-vindas a ele lá. E, pessoal, aí vem esse versículo 12, que diz bem assim, que tendo o nosso Messias entrado no templo, ou seja, ele entrou em Jerusalém, não foi em templo não, tá? Quando o nosso Messias estava entrando na cidade de Jerusalém, e aquele povo todo recebendo ele lá, aí quando o nosso Messias viu aqueles mercadores fazendo a cidade de Jerusalém de comércio, ele não gostou, ele se irou, pessoal. Então ele expulsou, tá? Que diz que ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. E também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Tá vendo aqui? Tá? Leiam aqui o texto todo aqui. E quando vocês chegarem no versículo 12, entenda que aqui está falando de Jerusalém, tá bom? Que o nosso Messias, ele estava entrando em Jerusalém e se deparou com aquele povo, tá? Aquele povo fazendo a cidade de Jerusalém de comércio, vendendo um monte de coisa, pessoal. E ele não gostou, né? Ele derrubou, ele derribou as mesas dos cambistas, né, as cadeiras, um monte de coisa. Então, por favor, quando alguém vir falar para você, olha, mas aqui também está provando aqui, ó, em Mateus capítulo 21, 12, que o nosso Messias estava falando do templo, que o pessoal lá estava fazendo o templo, a igreja de comércio. Não. Aqui está falando de Jerusalém, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam entendido. Leiam com calma, tá? Porque aqui, pessoal, eu gravo pelo celular.
e é muito pouco tempo e eu não tenho esse privilégio de explicar, sabe, versículo por versículo para vocês. E eu tenho tanta coisa para falar, para dizer, para explicar, mas o tempo é muito curto. Mas leiam, tá? Leiam a partir do versículo 1 para vocês entenderem o versículo 12, que eles tentam te provar que o nosso Messias apoiava o tempo. Só que não, tá bom? Espero que eu tenha tirado dúvidas. Fiquem todos na paz.